Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas eu tô aqui hoje para auxiliar vocês como desenvolver lá o projeto do primeiro desafio referente à trilha de Java da DIO com a Santander. Como a Santander e a DIO liberou para pessoas, né, que estão iniciando nessa carreira de Java, nessa linguagem, então basicamente vou auxiliar vocês aí a estar fazendo os códigos iniciais, certo? Da trilha de Java. Eu tenho aqui os prints referente, eu estou um pouquinho adiantado já, mas ainda não resolvi. Você pode ver que eu até criei a pasta, mas acabei não implementando. Aqui é a questão dos fundamentos. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Escreva um código que receba o nome, ano de nascimento de alguém, imprima a tela, a seguinte mensagem: olá fulano, você tem X anos. Muito simples. O segundo exercício, escrever um código que receba o tamanho de lado de um quadrado e calcule. Beleza, a gente vai pesquisar como é que calcula a área de um quadrado e a gente vai fazer esse processo em Java. Escreva também um código que receba a base de altura altura de, né, que estava junto. Altura de um retângulo e calcule a sua área. Vamos ver também como é que ele passou até a fórmula aqui embaixo. A área é igual a base vezes altura. Depois a gente pode usar uma pesteira para verificar se o nosso resultado é correto. E escreva um código que receba o nome e idade de duas pessoas e imprima a diferença de idade entre elas. Beleza. Para a gente iniciar, eu vou estar criando aqui um novo projeto. Vou colocar aqui o nome do projeto: Desafios de I/O. Tá? Vou deixar aqui o Java 21 mesmo, nessa tela, beleza. Eu não vou fazer um projeto para cada, eu vou inserir um projeto apenas, resolvendo o desafio de I/O, em apenas um projeto, e vou separando as classes aqui. Eu não vou fazer classe mãe e classe filho para poder fazer teste, porque não é esse o intuito do projeto deles, né? Eles estão passando a base primeiro, depois a gente vai evoluindo para estar separando em camadas. Primeiro que a gente vai resolver, acabei fechando aqui a imagem. Primeiro que ele solicita, escreva um código que receba o nome, nascimento de alguém, lá fulano. Certo. Então aqui imprime nomes. No IntelliJ eu posso usar aqui o atalho de main, que ele já cria ali a estrutura para poder fazer o reconhecimento, né, e a gente conseguir executar nossos códigos. A primeira coisa que eu vou adicionar aqui vai ser o scanner. Vou colocar SC, que é a abreviação de scanner, new scanner, e aqui dentro eu coloco system para poder entender o que passa dentro do terminal. Pronto. A primeira coisa que eu vou escrever aqui vai ser o sort, que basicamente eu vou ensinar para vocês duas formas de impressão, que é pela println, ele vai puxar ali a variável, e também com printf, que ele já consegue inserir os parâmetros dentro do próprio systemout. Aqui vai ser insira nome. Estou errando um pouquinho o teclado, porque eu comprei o teclado novo e ainda estou acostumando. String nome é igual a sc.next. Já funcionou, então insira seu nome, ele vai pedir para você digitar o seu nome. E na imagem pede para escrever o nome, ano de nascimento. Aqui vou utilizar já um atalho, Ctrl D e Alt Shift setinha para baixo, para ele Ctrl D para duplicar, e a setinha para baixo com Shift Alt é para mover a linha. Insira a sua idade. Aqui eu vou utilizar um int, que é um número inteiro mesmo, idade igual a sc.next int. E aqui eu coloco sort, digito a frase que ele solicitou, que é olá fulano, no caso, olá, mais o nome,
você tem X anos. Você tem X não, né? No caso vai ser a idade. Anos de idade. E aqui falta um maisinho. Quando eu rodar aqui, você vê que é coisa bem simples mesmo. Insira seu nome, Oscar, insira sua idade, 15. Ele fala, olá Oscar, só vou fazer aqui a separação dos espaços, que eu não fiz na parte do nome. Poderia ter apertado o Shift F10 para ele rodar novamente. Eu preferi fazer pelo mouse mesmo. Insira seu nome, Oscar, insira sua idade, 15. Não tenho 15 anos, tá? Olá Oscar, você tem 15 anos de idade. Certo. Uma outra forma que a gente pode fazer para imprimir é utilizando o printf, que é fazer esse processo aqui. Printf, em vez de colocar esses mais para poder concatenar na frase por completo, eu vou utilizar aquele padrãozinho que eles estão utilizando no vídeo, que é porcentagem S. Olá, Oscar, você tem S, porcentagem S, anos de idade. Aí eu digo a ordem no que está esses parâmetros. Eu vou falar, ó, S na primeira posição é o nome. Então, vou informar o nome. E o S na segunda posição é a idade. E quando eu rodo aqui, eu vou comentar essa segunda linha para executar somente a de baixo. Apertei Shift F10. Ele me solicitou aqui para inserir o nome. Oscar. Idade 23. Olá, Oscar, você tem 23 anos de idade. Primeiro desafio concluído com sucesso. Próximo desafio é o seguinte. Deixa eu fechar aqui, que não tem necessidade. Escreva um código que recebe o tamanho de um lado de um quadrado. Calcule sua área e exiba. Tá. Como aqui o primeiro ele é referente ao quadro também, que é tudo sobre pessoas e imprimir a idade das pessoas, eu vou dar a sequência nessas pessoas e depois a gente faz aí a relação dos lados, né, e alturas. Pegando essa informação aqui, eu posso complementar já as relações de escreva um código que recebe o nome e idade de duas pessoas, imprima a diferença de idade entre elas. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer um laço aqui usando for, mas como até essa aula ele não passou, eu vou fazer repetindo o mesmo, nome 1, nome 2, e a gente vai encontrar a diferença com base ou na data ou na própria idade. E não vamos aplicar nenhum filtro, nada do tipo. A gente vai utilizar números inteiros e quando tiver diferença ele vai ficar menos, quando for mais vai ficar um número de diferença padrão. Então, para a gente conseguir fazer isso, o que a gente faz? Eu vou comentar essas duas linhas. É bom comentar porque aí mostra, para poder ficar bem na ordem aqui. Já passei aqui o primeiro nome, posso copiar aqui sem problema, jogo aqui para a linha de baixo, ele vai me dar duplicidade, informo que é nome 1 e idade 1. Aqui eu vou colocar aqui, então, nome 1, idade 1. Vai apertar Shift F10, para ver se ele já está passando, e tá só para testar. Oscar, idade 15, agora nome 1, Pedro, idade 79. Finalizou. Pronto. Como é que a gente vai descobrir? A gente pode passar a relação da diferença colocando o seguinte: idade menos idade igual a diferença. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai colocar aqui int diferença idade, utilizando o padrão camel case. A diferença de idade é idade normal menos idade 1. E a gente vai e coloca aqui solt. Vou utilizar o padrão F para estar colocando a variável dentro da própria frase direta sem precisar concatenar, que é fazendo o seguinte: a diferença das idades é
de, põe porcentagem, S. Eu gosto de fazer isso já, porque eu não perco o raciocínio referente à posição de K. É S, pois o nome 1 tem, pois, vou colocar a pessoa, pois o nome 1, S, nome padrão, tem essa idade, e o nome 2, que é o nome 1, tem essa idade. Então, a diferença da idade é de S, pois S tem vou colocar os K tem tantos de idade e o outro, que é o nome, tem porcentagem S de idade. Eu vou colocar aqui uma quebra de linha só para ficar mais legível. Então, Oscar tem 26 e Pedro tem 12. Ele vai falar a diferença de idade é de 14, pois Oscar tem 26 de idade e o outro, Pedro, tem 12 de idade. Correto? Então, a gente pode ver, calculadora, 23 menos 26. 26 menos 12 é igual a 14 anos de idade de diferença. Certinho? É mais lógica mesmo. Aí isso foi só para a prova para você que estava certinho. O próximo desafio é escreva um código que recebe o tamanho de um lado e calcule a sua área e exiba na tela. Pronto. A gente pode utilizar esse mesmo padrão de impressão. Só vou criar aqui calcular a área do quadrado. Calcular área, fiz o processo, main, e aqui ele pede. Escreva código que recebe o tamanho do lado, então, scan, sc, igual a 1000, scan, system, ponto, in. Eu vou colocar aqui. Sort, insira, primeiro campo é altura, lado, o lado a ser calculado. Eu já faço um Ctrl D e aqui embaixo eu coloco insira a altura a ser calculada. Int lado é igual a sc ponto next int, duplico alt shift setinha para baixo, altura então aqui eu já coloco a área int área é igual a o lado vezes altura ou a altura vezes lado? Área lado vezes lado. Então, lado vezes, que é esse sinalzinho, lado. Solte a área calculada é de... Vou concatenar e o próximo eu coloco com printf. Área. Aqui eu gosto de fazer o seguinte, fazer um novo sysout. Gosto de fazer esse padrão aqui porque no próximo ele já vai embaixo disso, a gente consegue ver melhor a separação. Insira o lado calculado, que na verdade também não vai pegar a altura, porque aqui é só lado vezes lado. Então a altura vai ficar para o próximo
tá? Vou colocar aqui embaixo. Aqui justamente estou fazendo do zero mesmo, só para acompanhar vocês. Então, insira o valor. Insira o lado a ser calculado. E área lado vezes lado. Perfeito. Ignore essa parte de baixo por enquanto. Vou até comentar aqui que você pode segurar Ctrl barra, que ele adiciona automaticamente. Não precisa ficar selecionando linha por linha. Insira o lado a ser calculado, 24. 24 por 24, 76. Certo? Eu acho que não tá gravando o lado que eu quero. Certo, depois eu olho no vídeo. Pronto. Ele me deu aqui 576. A gente vai pegar o calculador. 24, que eu coloquei 24 vezes 24, 576. Área vezes, lado vezes lado, que é a área, deu essa relação. Para descomentar o mesmo processo, seleciona a área, aqui que está comentado, e Ctrl barra novamente. Insira a altura a ser calculada, que vai ser com base nessa mesma informação. Eu posso puxar lá de cima também quando eu for inserir, ou posso criar uma área manualmente aqui também. Aí vai ficar a critério de vocês. Vamos fazer das duas formas, mas aí fica a critério. A gente vai fazer o seguinte. A altura já tenho. Então, aqui na mensagem pede para fazer fórmula, que é base vezes altura. Então não é lado. Li errado. Então vai ser, a gente vai criar uma nova variável com nome base e vai multiplicar ela pela altura. A altura, eu vou duplicar aqui essa linha, Ctrl D. Insira a base a ser calculada. E aqui, base. Lembrando que na variável a gente não coloca a letra maiúscula, tá? E a fórmula, então, print fórmula é igual a base vezes altura. Base vezes altura. Oscar, por que é importante fazer com base no que está descrito? Porque a depender da fórmula que tenha, a gente pode precisar priorizar algumas partes que utilizar parênteses. A primeira é a base e depois tinha que dividir por tanto. Então é bom a gente descrever certinho conforme está no cálculo. Eu poderia assim colocar o inverso, porque um valor vezes outro valor ao contrário dá o mesmo valor. Por exemplo, aqui, ó, calculadora. Eu calcular 24 vezes 6, 144. Se eu calcular 6 vezes 24, 144. Deu literalmente o mesmo. Porque um valor trocando para o outro vai dar o mesmo valor, né? Porque só está modificando a mesma quantidade de cada um está sendo multiplicado. Mas é importante deixar sempre nesse padrão, porque você vai estar seguindo uma lógica de raciocínio que foi passada no exercício. Então agora, para poder imprimir, eu faço Solt F, informo a fórmula dos cálculos são, na verdade, né? A fórmula dos cálculos é. Posso entrar no S e fórmula. Aperto Shift F10, que ele vai me pedir para fazer esses dois aqui. Primeiro ele vai pedir para inserir o valor calculado, a área, e depois, posteriormente, as outras relações. Aqui eu não modifiquei a descrição, só fiz a cópia. Tem que mudar a altura. E aqui, base. Aqui não interferia tanto, porque é só descrição mesmo, só para ficar referência. Esse lado a ser calculado vai ser 15. Pronto. Eu acho que eu acabei não passando. Current file. Insiro o lado a ser calculado 15.
Ah, tá certo. A área calculada é de 125, porque é 15 vezes 15, 225. Insira a altura C. Insira a altura C. Altura. Aqui tava certo, cara. A altura C calculado. Ó, calculado. Tá certo. Mas aqui eu digitado errado. Insira a base a ser calculada. Pronto. Deixa eu reiniciar aqui. Pra você ver que é tudo ao vivo e a cores. E sem querer eu rodei também o debug. 15 e a altura a ser calculada é 12. Pronto. Os dois já foram resolvidos. Tanto o primeiro imprimir nome quanto o calcular área, né? Nos dois cenários. E aqui a gente pode também já fazer o seguinte. Eu acabei esquecendo de passar. Ah não, coloquei a diferença, pensei que não tinha colocado a diferença não. Então é basicamente isso. Caso vocês queiram imprimir ou referenciar de uma outra forma para encontrar a idade, por exemplo, você poderia colocar também que a idade, né, ela é menos o ano atual, utilizando o local date, mas eu prefiro passar a idade direto mesmo, que a partir daí ele te dá um resultado melhor, né? Você não precisa ficar indo e voltando para encontrar, sendo que você pode digitar literalmente ali o ano de quantos anos de idade você tem atualmente. Então é isso. Curte, se inscreve, comenta e qualquer coisa só entra em contato aí, que tá também lá no canal, nos sobres das observações. Você consegue contato comigo, que a gente pode estar também até dando início em alguns projetos. Muitas vezes eu inicio alguns projetos. Caso você tenha interesse, só entre em contato com a gente. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite.